Revelado, o tocante ato da babá que transformou a vida da filha do milionário em 30 dias. Clara sempre viveu enclausurada em meio ao luxo desmedido da mansão dos Jardins. A opulência tomava conta de cada canto, mas não conseguia preencher o vazio que o cercava. Com 17 anos, ela tinha roupas caras, festas glamourosas e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas a solidão era seu único companheiro, sufocada pelas expectativas dos pais, cujos olhos sempre buscavam mais. Um sorriso falso se tornará sua armadura. Porém, tudo mudaria com a chegada de Rosa. Rosa era uma mulher de fibra, vinda do subúrbio carioca, que com um olhar acolhedor e um sorriso sincero, desafiava o estado de espírito da jovem Clara. Assim que cruzou a porta da mansão, a energia fria e opressiva começou a ceder. A babá não se importava com o glamour. Seu foco era o coração das pessoas, e era isso que tocava Clara de maneira inusitada. Ao princípio, a jovem a observava com desdém, ainda protegida pelas barreiras que havia construído ao longo dos anos. Mas Rosa, com sua calidez, a fazia ver o mundo sob uma nova luz. Foi numa manhã ensolarada, enquanto tomavam café, que Clara se viu desabafando sobre um segredo devastador que descobrira sobre seus pais. Rosa ouviu cada palavra, com os olhos carregados de compreensão e empatia. A sabedoria da babá transbordava em suas histórias de vida. Uma conexão começou a brotar entre elas, e Clara se viu abrindo seu coração. O que antes parecia inalcançável começava a se formar, uma amizade verdadeira. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A proximidade das duas floresceu rapidamente, até que um mal-entendido sombrio pôs tudo a perder. Clara, tomada pela insegurança, acreditou nas mentiras que sua mente estava criando e, num impulso incongruente, demitiu Rosa. O rosto da babá se paralisou em emoção, as lágrimas escorrendo em silêncio, queimando o coração de Clara como ácido. O frio na barriga consumia, mas seu orgulho era mais forte. O dia da grande reviravolta chegou em um momento exato. Clara se viu em uma situação extrema, onde a vida parecia desmoronar sob seus pés. E foi nesse instante crítico que Rosa, a mulher que ela havia afastado, surgiu como seu anjo guardião. Com coragem, a babá não hesitou em agir, salvando Clara. Ali, em meio ao caos, as verdades sobre o que realmente importa começaram a se revelar. Olhos fixos nos de Rosa, Clara finalmente percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas festas ou em presentes, mas nas conexões humanas e no amor que dali surgira. E, com isso, o futuro das duas estava prestes a se entrelaçar de um jeito que nenhuma delas poderia imaginar. O que o destino guardava para elas? O que mais estariam dispostas a fazer por aquela amizade que agora pulsava como um verdadeiro coração? Clara não conseguia tirar os olhos de Rosa enquanto a babá se movia com determinação na sala desordenada. O perfume de café fresco se misturava ao aroma sutil das flores que adornavam a mesa. O caos emocional que a envolvia agora era menor, quase insignificante perto do que Rosa havia feito por ela. As palavras ditas, os gestos de carinho, tudo isso fazia Clara perceber que estava vivendo a maior transformação de sua vida. Você está bem, Clara? A voz suave de Rosa ecoou, fazendo com que a jovem sentisse um aperto no peito. Era notável como, apesar do que havia acontecido, Rosa parecia preocupada com seu bem-estar. Um momento de vulnerabilidade diante da babá mudará tudo. Clara assentiu devagar, o coração batendo descompassado. Porém, uma onda de gratidão a invadia aos poucos. Ali, sentadas àquela mesa, Clara decidiu que era hora de se abrir. Eu sinto muito por como agi, sussurrou, a voz trêmula. Eu deixei o medo me controlar e foi tão idiota da minha parte. Rosa sorriu, um sorriso que derretia qualquer rancor. As palavras da babá eram simples, mas cheias de poder. Às vezes, o medo fala mais alto, mas isso não define quem você é.
A lição mágica que Rosa ensinava era sobre a verdade do ser humano: todos nós erramos. Todos nós somos capazes de amar e perdoar. Às vezes, é necessário tocar no fundo do abismo para enxergar o que realmente importa. Clara começou a perceber que a solidão, que antes era um abrigo seguro, agora era um fardo pesado que ela desejava deixar para trás. Naquela manhã, decidida a mudar sua perspectiva, Clara propôs algo que nem mesmo ela acreditava que teria coragem de fazer. Rosa, que tal fazermos algo diferente? Uma viagem, apenas nós duas? Eu quero conhecer o mundo lá fora, quero conhecer você. A percepção de que a babá tinha uma vida rica de experiências e histórias a excitaram. Os olhos de Rosa brilharam como estrelas. Você estaria disposta a deixar a sua zona de conforto? A sua vida de luxo para ver a beleza simples do mundo? A pergunta ressoou com um peso que Clara sentiu na alma, mas sorriu. Se eu não tentar, nunca saberei. Era uma sensação nova, quase elétrica. A ideia de se libertar da opressão da mansão e da imagem que sempre teve dos outros a fazia sentir-se viva. Insegurança e expectativa se entrelaçavam, mas a ideia de ter Rosa ao seu lado era como um farol em meio à noite. O olhar cúmplice entre as duas disparou uma nova promessa, uma jornada de autodescoberta. No dia seguinte, as planilhas e os compromissos sociais foram esquecidos. Clara falou com seus pais, sua voz firme e decidida, e eles a surpreenderam ao aprovar a ideia. A liberdade estava cada vez mais próxima, e Clara mal podia acreditar que finalmente viveria o que sempre sonhara: aventuras, experiências e a chance de conhecer Rosa em sua essência. Como foi que tudo aquilo se tornou realidade tão rapidamente? Clara não sabia, mas seu coração pulsava rápido, cheio de esperança e ansiedade. A ideia de partir para o desconhecido a fez sentir uma explosão de emoções. Mas por trás de toda essa alegria, um novo dilema começava a se formar na mente de Clara. E se Rosa se revelasse diferente do que esperava? A primeira noite da viagem se aproximava e Clara se perguntava: será que essa decisão a levaria ao encontro de uma verdade ainda mais impactante? Clara acordou com a luminosidade suave do sol filtrando pelas cortinas. A expectativa pulsava em seu coração, e tudo parecia um sonho prestes a se desenrolar. Ela havia se livrado de todas as amarras, e ao olhar ao redor de seu quarto, percebeu que ainda tinha muito que explorar além das paredes opulentas que sempre conhecera. Rosa estava na cozinha, preparando um café da manhã simples, mas com um toque especial. O aroma misturava o pão quentinho com um toque doce de frutas. Bom dia, Clara! Está pronta para a nossa aventura? A voz de Rosa soava animada, e Clara sentiu seu peito inflar de emoção. Era como se aquelas palavras fossem um convite para um novo começo. No entanto, conforme se sentava à mesa, Clara se sentiu um pouco insegura. O que eu realmente espero dessa viagem? Pensou. O dilema da expectativa e a expectativa da realidade estavam prestes a colidir. Prontas para partir, Clara e Rosa arrumaram as malas. Clara optou por peças leves e confortáveis, enquanto Rosa, com seu jeito prático, escolheu peças que refletiam mais a essência dela, simples, mas cheias de história. A babá ganhou as atenções da jovem ao mostrar um pequeno colar pendurado no pescoço. Este aqui, Clara, me lembro de um lugar especial. Uma praia onde os sonhos se tornam reais. Os olhos de Clara brilharam ao ouvir aquela história. A conexão com a babá se tornava cada vez mais intensa. Rosa não apenas cuidava dela, mas agora era sua porta de entrada para um mundo novo, onde as barreiras da classe e da expectativa eram desfeitas. Clara começou a perceber que a verdadeira beleza da vida estava nas pequenas histórias, nos momentos simples e nas conexões genuínas. Com um último olhar pela mansão, Clara trancou a porta, respirando fundo. Assim que se dirigiram ao carro, a chuva começou a cair. Um fenômeno raro na cidade, mas que parecia abençoar a nova jornada. Às vezes, as melhores aventuras começam com um pouco de tempestade, Rosa comentou, com um sorriso travesso. A estrada logo se abriu à frente. A cada quilômetro, Clara sentia a adrenalina crescer. Rosa dirigia em silêncio, mas suas expressões não diziam o mesmo. Clara sabia que aquela era uma viagem não apenas física, mas emocional.
Elas estavam deixando para trás muito mais do que a mansão, estavam rompendo correntes invisíveis. O primeiro destino era uma cidadezinha pequena, afastada da agitação que Clara estava acostumada. Ao chegarem, a tranquilidade do lugar a surpreendeu. As casas coloridas, os sorrisos calorosos dos habitantes e o ar fresco era tudo novo e refrescante para a jovem. Aprendendo a olhar para fora de si mesma, Clara respirou fundo. O cheiro de terra molhada preenchia seus pulmões e despertava sensações novas. Isto é apenas o começo, Rosa disse, enquanto Clara admirava o cenário. Mas uma nova preocupação começou a surgir na mente da jovem. E se eu me perder de mim mesma nesse processo? E se essa nova vida me afastar da Clara que conheço? As horas foram passando, entre risadas e refeições simples que Rosa preparava com carinho. No entanto, o peso da dúvida continuava a acompanhá-la. Uma coisa estava clara, a viagem estava realmente começando, mas o que mais ela poderia descobrir além do que já conhecia? Quando a noite se aproximou e o céu se manteve limpo, Rosa puxou uma toalha e as duas se sentaram em um parque. Olhando as estrelas brilhando intensamente, Clara percebeu que ainda não tinha arrumado para o que realmente poderia ser a verdade sobre sua própria liberdade. Poderia essa jornada levá-la a responder às perguntas que a inquietavam? E assim, enquanto um novo mistério se formava, Clara ficou observando o céu. O que mais irá acontecer? Ela se questionou, a expectativa crescendo a cada momento. Clara acordou com o cantar dos pássaros, diferente do que estava acostumada. O sol já iluminava o pequeno quarto onde a luz dançava nas paredes, e a jovem sentia um misto de felicidade e nervosismo. Aquela manhã estava repleta de possibilidades. Após um café da manhã repleto de sorrisos e histórias, Rosa anunciou quando o relógio já marcava 10 horas. Hoje vamos conhecer o centro da cidade, Clara. Prepare-se. Os olhos de Clara brilharam de expectativa. O que será que a aguardava ali? Rosa, sempre atenta, percebeu a apreensão que se escondia atrás do sorriso da jovem. Se você se sentir perdida, só precisa olhar para dentro. A verdade está em você. Essas palavras ressonaram como um eco em sua mente. Iria ela conseguir encontrar essa verdade? Ao chegarem ao centro, Clara ficou embasbacada com a vida pulsante ao seu redor. As pessoas andavam apressadas, mas havia uma contagiante energia no ar. A jovem não estava mais em sua bolha de conforto, e isso a fazia sentir-se viva. Rosa puxou-a pela mão e a levou ao mercado local, onde as barracas estavam cheias de frutas coloridas, cheirosas. Olha que maravilha! Exclamou Rosa, enquanto Clara observava. A paleta vibrante de cores quase a hipnotizou. Ela se viu encantada com um cacho de bananas tão amarelas que pareciam brilhantes. Clara não conseguia conter a empolgação e logo pegou uma para experimentar. O sabor doce e fresco derreteu-se em sua boca, e seu sorriso se alargou. Mas enquanto se perdia nas delícias do mercado, um rosto conhecido cruzou seu caminho. Era Ana, uma antiga colega de escola. Clara congelou. O que fazer? O que Ana diria? Ela nunca tinha sido uma amiga verdadeira, apenas alguém que seguia a tendência do status. Ana acenou e se aproximou, sorridente, mas seu olhar se deteve em Rosa, sem entender a presença da babá. Oi, Clara. Você se perdeu da turma? E com essa, babá? Ana carregava um tom de desdém que Clara sentiu como um soco no estômago. O comentário a deixou constrangida, levando-a a um mar de lembranças sobre como se sentia presa em sua antiga vida. Rosa, percebendo a mudança na expressão de Clara, apertou levemente a mão da jovem, como se dissesse, estou aqui para você. Na verdade, estou encontrando um novo caminho, Clara disse, tentando projetar confiança. Mas as dúvidas a rondavam. O que será que Ana estava pensando? Ou ela apenas se importava com a própria imagem? Ana pareceu surpresa com a resposta. Um novo caminho? Isso é interessante. Posso lhe dar algumas dicas sobre como lidar com essas mudanças. Você não quer se afastar do que é essencial, não é? Vieram à mente as vozes da sua infância, ressoando como sussurros, dizendo que sempre deveria se encaixar. Mas e se essa não fosse mais a verdade? Quando Ana se afastou, Clara sentiu a tensão se dissipar, mas uma nova insegurança surgiu.
Esses são os meus medos, não são? Pensou, olhando para Rosa. A babá notou sua expressão e disse, o que realmente importa é como você se vê, Clara. Não deixe que a opinião dos outros molde quem você é. Com essas palavras, a jovem teve um vislumbre da liberdade que tanto almejava. As dúvidas estavam borbulhando, mas havia algo profundo crescendo dentro dela, uma vontade de descobrir. Enquanto continuavam a explorar as barracas, Clara lembrou-se das estrelas brilhantes da noite anterior e do desejo que havia se formado em seu coração. Naquela tarde, enquanto caminhavam, imagens de um futuro incerto passavam pela mente de Clara. O que mais posso encontrar? Ela se perguntava. E a resposta parecia brilhar nas luzes da cidade, nas risadas dos outros e em cada nova experiência que aguardava. Mas, em meio a tudo isso, uma nova sombra se formou em seu coração. Se a vida não fosse apenas um passeio, mas sim uma transformação, quem Clara se tornaria ao final dessa jornada? Afinal, a verdadeira aventura estava apenas começando, e a busca pela identidade prometia ser muito mais intensa do que ela imaginava. Enquanto o sol começava a se pôr, Clara olhou para Rosa, seus olhos cheios de perguntas. Vamos descobrir isso juntas? A expectativa pairava no ar. O próximo passo de sua jornada havia sido traçado, mas qual seria o verdadeiro caminho? Clara e Rosa caminharam entre as barracas do mercado, as cores vibrantes e os cheiros envoltos no ar a envolviam, mas uma inquietação crescia no fundo de seu ser. Enquanto a energia da cidade pulsava ao redor, a mente de Clara girava, contemplando tantas possibilidades, mas também se debatendo com os desafios internos que tinha que enfrentar. Eu estou pronta, disse em voz alta, como se estivesse tentando convencer não apenas a Rosa, mas também a si mesma. Rosa sorriu, uma expressão calorosa que acalmava o coração ansioso da jovem. Bom saber, Clara, respondeu a babá, observando com atenção os movimentos da garota. Lembre-se, às vezes dar um passo à frente significa também dar um passo para trás. Não tenha medo de se perder, é assim que se encontra o caminho. Clara assentiu e continuou a explorar o local, sentindo-se empurrada a fazer algo além do que se havia acostumado. Subitamente, ela avistou um grupo de crianças rindo e brincando em volta de uma fonte. O jeito alegre e despreocupado delas fez seu coração se aquecer. Era difícil não sorrir ao ver a alegria deles refletida nas águas cristalinas. Devemos nos juntar a eles. Clara sugeriu de forma espontânea. Rosa apenas acenou, sabendo que aquela poderia ser mais uma pequena etapa na busca de Clara por autenticidade. Com passos hesitantes, mas decididos, Clara se aproximou e, em questão de segundos, estava rindo e rodopiando, ignorando completamente os medos que ainda assombravam sua mente. As crianças a puxaram para a brincadeira, e não demorou para que ela se sentisse parte daquele momento mágico. Mas enquanto se divertia, um pensamento cortou sua felicidade como um raio. E se aquelas crianças soubessem quem ela realmente era? A filha do milionário que, sempre cercada de luxo, não havia vivido nada semelhante àquelas experiências simples. Nesse instante, Clara decidiu. Eu não sou só isso, sussurrou para si mesma. Essa revelação fez com que a alegria nascida sob a luz do sol se intensificasse. Para Clara, havia uma nova vida a ser construída e ela estava disposta a moldá-la. Após algum tempo brincando, ela se afastou um pouco do grupo, encontrando um canto tranquilo à sombra de uma árvore. Era a primeira vez que ela se permitia refletir em meio ao caos alegre ao seu redor. Por instantes, só o canto dos pássaros e a brisa suave lhe faziam companhia. Rosa, percebendo que Clara precisava de um momento de introspecção, se aproximou com uma limonada fresca. Uma pausa para você pensar, disse a babá, em um tom carinhoso. Clara aceitou a bebida e, ao tomar um gole, sentiu o frescor rolar pela garganta, trazendo à tona uma nova perspectiva. De repente, Clara se lembrou do que Ana dissera. Você não quer se afastar do que é essencial, não é? Essa questão ficou martelando em sua mente. E o que é essencial para mim? Refletiu em voz alta, como se compartilhasse um segredo. Rosa escutou, a preocupação em seu olhar agora substituída por uma confiança silenciosa. Às vezes você precisa se perder um pouco para saber o que é verdadeiramente importante, respondeu Rosa, enquanto a limonada parecia despertar algo mais dentro de Clara. Uma sensação de clareza.
Por que não explorar todas as nuances de quem ela era? Com uma nova determinação, Clara decidiu que iria, de fato, explorar cada aspecto de sua identidade, mesmo que isso significasse assumir sua origem e confrontar os seus medos. Ela iria descobrir, com coragem, quem era sem os rótulos. Assim que se levantou, uma ideia saltou em sua cabeça: talvez fosse hora de se conectar com outras jovens da cidade. Quem sabe fazer amigas, aprender sobre a vida real, longe da imagem que sempre a seguiria. Mas logo, ao olhar para Rosa, Clara notou um brilho inusitado nos olhos da babá. O que está acontecendo? Perguntou Clara, sentindo uma mistura de curiosidade e ansiedade. Rosa olhou para o horizonte como se visse algo que Clara ainda não era capaz de imaginar. Nada além do que você está prestes a descobrir, respondeu ela, um sorriso enigmático dançando em seus lábios. E quando Clara virou a cabeça na direção que Rosa olhava, seu coração disparou. Uma figura familiar se aproximava, trazendo consigo o peso do passado e a promessa de mudanças. O que essa pessoa teria a lhe dizer? O que mais estava por vir em sua jornada? Clara fixou o olhar na figura que se aproximava, sentindo o coração pulsar. Era uma mulher alta, com cabelos cacheados que dançavam ao vento. A imagem dela foi como uma flecha que atingiu seu peito. Não poderia ser mais Era Ana, sua antiga amiga de infância, a quem não via há anos. Ana parou a poucos passos de Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e saudade. Clara não sabia se corria até ela ou se ficava paralisada. Era como se o tempo tivesse colidido e, por um instante, tudo o que sentia antes de encontrá-la voltasse à superfície. A inocência das brincadeiras, os planos de sonhos compartilhados. Mas agora, a realidade parecia mais complexa, cheia de inseguranças e dúvidas. Clara! Ana exclamou, com um sorriso radiante. Eu não acredito que é você! Um abraço apertado em meio a risadas nervosas surgiu entre as duas. Clara sentiu que ali, dentro daquele calor humano, havia um espaço para todas as suas inseguranças. As palavras se desenrolaram aos poucos entre elas, como um novelo de lã. Clara contou a Ana sobre a pressão que sentia de ser a filha do milionário, enquanto Ana compartilhou como a vida na cidade não era tão glamourosa quanto parecia, cheia de desafios e lutas. Eu sempre admirei você, sabia? Você tinha uma coragem que eu queria ter, Ana disse, com os olhos úmidos de emoção. Clara sorriu, sentindo um quentinho no peito. Talvez ela não fosse só a filha de alguém importante. Mas a conversa logo tomou um novo rumo. Ana falou sobre um projeto social que estava organizando para ajudar crianças da comunidade. Clara se admirou com o jeito que a amiga se dedicava. Ela parecia tão à vontade, tão conectada com a vida, de um jeito que Clara desejava ter. Você deveria vir comigo um dia. Você poderia ver como é a vida real, Clara. Tirar esse peso das costas e ser você mesma. Ana sugeriu, com entusiasmo. Clara hesitou. A ideia de estar em um lugar onde a autenticidade era a moeda mais valiosa a intrigava. Eu não sei. E se eu não conseguir me conectar? Clara questionou, com insegurança marcada em seu tom. Ana segurou suas mãos, a firmeza dela aliviou o aperto no peito de Clara. Às vezes, você só precisa dar um passo, Clara. Às vezes, é na vulnerabilidade que encontramos as maiores forças. Nesse momento, Clara percebeu que, sem querer, Ana havia acendido uma chispa dentro dela. Seria possível se libertar da sombra que carregava? Ela precisava tentar. Ok, eu vou. Clara anunciou de repente, surpreendendo a si mesma. Você vai amar. Ana disse, empolgada. Mas enquanto conversavam, um veículo luxuoso parou perto da fonte, quebrando a atmosfera leve que pairava entre as jovens. Clara não acreditou no que via. Era seu pai, o magnata, acompanhado de um segurança robusto. Os sorrisos pararam, e um silêncio desconfortável cedeu passagem ao clima de tensão. Clara! Ele gritou, a voz cortante atraindo olhares curiosos. Você não deveria estar aqui. Seu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? A pressão do mundo que tentou escapar desabou sobre seus ombros. Clara olhou para Ana, que funcionava como um abrigo diante do caos daquele momento.
Eu, na verdade, estou me divertindo, respondeu, a voz firme, ainda que tremendo por dentro. Volte imediatamente. A rigidez da ordem soou como o estalo de um chicote. Nesse momento, Clara teve a certeza de que um embate estava prestes a acontecer. Um embate entre sua vontade de ser livre e a expectativa de seu pai, que ainda via como uma propriedade ao invés de uma filha. E a decisão estava diante dela, seguir sua própria voz ou se curvar mais uma vez às exigências impostas por ele. A dúvida apertou, mas havia algo novo e ousado despertando dentro dela. Como ela responderia a seu pai? O que seria da relação delas se fosse à frente? O futuro estava se desdobrando bem diante de seus olhos. Clara respirou fundo. O peso na sua alma era inegável, mas havia uma fração de esperança. E, ao fazer isso, percebeu que uma nova jornada apenas começava. Clara sentiu o peito apertar como se uma mão invisível estivesse a apertando. O olhar intenso de seu pai transpareceu uma mistura de desapontamento e raiva. Ela sabia que ele não entenderia. Que, para ele, diversão só existia sob os rígidos parâmetros que ele mesmo havia estabelecido. Pai, eu sou maior de idade. Posso decidir por mim mesma, ela disse, a voz firme, embora seu interior estivesse aos pedaços. Era como se estivesse em uma batalha interna, um duelo entre a menina que sempre buscou aprovação e a mulher que começava a se descobrir. Ana, ao seu lado, parecia um porto seguro. Ela tem razão, senhor, disse a amiga, com um tom calmo, mas assertivo. Clara merece viver sua vida, como qualquer pessoa. O olhar dela cruzou com o de Clara num momento de cumplicidade, como se ambas estivessem tecendo a mesma rede de apoio. Seu pai, porém, estava imperturbável. Viver a vida? E deixar sua reputação à mercê da primeira escolha errada? Você não sabe como o mundo é cruel, Clara. As palavras dele cortavam como lâminas. Aquela luta era antiga, mas o último ataque soou diferente, mais profundo. Uma onda de emoção subiu pela garganta de Clara, como se um grito quisesse sair, mas tudo o que fez foi mantê-lo preso. O olhar de Ana, com aquele brilho de encorajamento, parecia dizer, está tudo bem, você sabe quem você é. E nesse instante, Clara tomou uma decisão. Você não pode me proteger para sempre, pai. A vida não é algo que se controla. Eu quero descobrir quem sou por conta própria. Cada palavra ecoava como um estalo na atmosfera tensa ao redor deles. O pai ficou em silêncio, claramente pegando desprevenido. O segurança ao lado dele parecia tenso, como se preparasse o corpo para um movimento. O que ele faria agora? O medo e a hostilidade de sempre estavam ali, mas Clara sentia que, mesmo diante dele, havia mudado. Ana encostou-se um pouco mais perto, criando uma algidificação de força naqueles momentos de vulnerabilidade. O olhar dela revelava um apoio incondicional. Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, naquela tarde ela não estava sozinha. Seu pai simplesmente sacudiu a cabeça, frustração estampada em seu rosto. Você não faz ideia do que está se metendo. Esse lugar, essa vida, não é para você. Você precisa vir comigo agora, sair dessa farsa. Farsa? O coração de Clara pulsava. Se essa vida for feita apenas de expectativas suas, sem a minha voz, então o que está em jogo aqui não vale a pena. Eu quero mais. As lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, mas eram de liberação. Um peso inexplicável parecia se dissolver. Eu não posso fazer isso com você, Clara, ele disse, a voz mais baixa, quase quebrada. Eu estou tentando proteger você. Aquela fraqueza o tornava tão humano, mas Clara também se lembrava de que ela precisava de mais do que a proteção dele. Ela sim começou a parecer mais forte. Às vezes, a proteção se torna uma prisão. Eu não quero viver assim. Consciente do olhar observador de quem passava, Clara respirou fundo, determinada a seguir em frente. Não havia mais freios. A tensão pairava no ar, uma tempestade prestes a desabrochar. Nada se resolvia ali, mas clareza surgia em meio aos ruídos da indecisão. O futuro, antes nebuloso, agora prometia algo mais vibrante. Mesmas dúvidas, mas um novo senso de propósito brotava. O eco da verdade estava em seu coração. Ela girou o olhar para Ana, que sorriu,
um sorriso que dizia, você está no caminho certo. Mas, antes que pudesse se perder mais naquele mar de emoções, o pai cortou o clima. Não pense que você pode simplesmente se afastar assim. Essa não é a última palavra que eu dou. Diante da resistência dele, Clara sentiu que o embate não tinha acabado. Como ela poderia se libertar de vez? A jornada acabará de começar. O que poderia acontecer com ela agora? Qual seria o próximo passo? E a resposta parecia distante, mas ela sabia que a transformação já estava em andamento. Clara sentiu o céu desabar ao ouvir as palavras do pai. Elas ressoaram como um eco distante em sua mente, mas a determinação dentro dela era mais forte que qualquer dúvida. A vida que ela sempre conheceu parecia desmoronar aos seus pés, mas, ao mesmo tempo, havia uma liberdade desenhando suas asas. Essa não é a última palavra, pensou. E eu não sou a última filha. Ana desfez a tensão do momento, segurando a mão de Clara, como se dissesse, vamos juntas. O ato simples de apoio era um bálsamo em seu coração angustiado. Elas se afastaram do olhar do pai, as vozes se misturando às conversas do lado de fora, como um manto que as protegia. Quando Clara se afastou, um sopro de novo ar pareceu invadir seus sentimentos. O sol ainda estava alto no céu, e a luz tocava seu rosto, agora sorridente. Era hora de dar o próximo passo. As duas amigas se dirigiram à praça próxima, onde artistas de rua encantavam o público. As cores vibrantes dos grafites nas paredes e os sons de violões ecoavam pela praça, uma sinfonia de expressões que o mundo lá fora sempre ignorou. Clara observava cada detalhe, como se tudo fosse uma carta de amor à liberdade. Não vai ser fácil, disse Ana, quando estavam sentadas numa mesa cercada por flores. Você sabe que seu pai não vai desistir, não é? Eu sei, respondeu Clara, mordendo o lábio. Mas eu preciso tentar. Preciso saber o que é viver sem as expectativas dele. Nesse momento, Clara se sentia mais viva do que nunca. Ana sorriu, admirando a coragem da amiga. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas a chama que ardia no peito de Clara tinha uma força sem igual. Não era só a luta por liberdade, era a busca por sua verdadeira identidade, um grito que vinha de dentro. Elas decidiram que a melhor maneira de ajudar Clara a encontrar seu caminho era fazer um plano. As ideias começaram a fluir entre risos e algumas interjeições de nervosismo. Vamos trabalhar em algo que você ama. Que tal uma pesquisa sobre o que te inspira? Sugeriu Ana. Clara fez uma pausa e seus olhos brilharam. Lembrou-se dos verões em que sonhava em ser artística, viajando pelo mundo e criando. Eu quero fazer uma exposição de arte, algo que fale sobre a liberdade. Quero que as pessoas vejam o que eu vejo. Ana acenou entusiasmada com a cabeça. Sim, isso é incrível. Vamos encontrar artistas, fazer um evento verdadeiro. A conversa se desenrolou, e cada plano parecia colorir o futuro de Clara com novas tintas. Ela se sentia viva novamente, abandonando a sombra de sua imposição familiar. No entanto, enquanto a tarde se desenrolava e a energia criativa dominava, um sentimento de apreensão começou a persistir. O que seu pai faria ao saber da sua decisão? O que ele pensaria se descobrisse que ela estava se afastando de tudo que ele idealizara para sua vida? Com isso em mente, Clara olhou uma última vez para a movimentação da praça. Os artistas dançavam sob o sol, cada um expressando a sua própria liberdade, levando-a a pensar, e se o preço a se pagar for muito alto? Logo, Clara percebeu que o que estava por vir poderia ser mais do que ela imaginava. E à medida que as ideias começavam a tomar forma e os dias se aproximavam da realização do evento, uma última pergunta ecoou em sua mente: estaria eu preparada para o enfrentamento que viria? O coração batia rápido, quase sentindo o peso das escolhas que ela ainda teria que enfrentar. Clara acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e entusiasmo. O dia da reunião com os artistas estava prestes a chegar, e ela mal conseguia conter a empolgação. No entanto, a lembrança da conversa com seu pai ainda martelava em sua mente. O olhar desapontado dele, a rejeição de seus sonhos, a força do passado a puxava para baixo, enquanto tentava se erguer como uma fênix. Ana já estava à sua porta, com um sorriso radiante e uma pilha de materiais em uma mão. Vamos, Clara! Temos muito o que fazer!
A energia contagiante da amiga era exatamente o que Clara precisava naquele momento. Enquanto caminhavam pela cidade, Clara respirava fundo e tentava afastar os nervos. Sabe, Ana, eu nunca pensei que chegaríamos até aqui, como se tudo estivesse acontecendo rápido demais. Isso é só o começo, respondeu Ana, colocando uma mão sobre o ombro dela. Seu pai pode achar que controla seu destino, mas você tem um poder dentro de você que ele nunca poderá apagar. As palavras de Ana ressoaram dentro dela e, com cada passo, Clara se sentia um pouco mais forte. Naquele instante, ela decidiu que era hora de sequestrar a própria vida de volta das garras da expectativa. Chegando ao local da reunião, que era um pequeno estúdio de arte com janelas grandes que permitiam que a luz entrasse em abundância, Clara se deparou com um grupo de artistas reunidos em círculos, todos discutindo, risos e ideias se misturando no ar. O ambiente era pulsante, cheio de criatividade e liberdade, exatamente o que Clara precisava para acalmar seu coração acelerado. Oi, gente! Obrigada por estarem aqui, Clara começou, o nervosismo em sua voz tão visível quanto a luz do dia. Eu tenho um sonho de montar uma exposição que fala sobre liberdade. E, para isso, preciso de vocês. Uma artista com cabelo colorido levantou a mão. Qual é a mensagem que você realmente quer passar? Clara hesitou. O peso das expectativas a invadiu, mas, ao olhar para Ana e conseguir sentir seu apoio silencioso, ela respondeu. Eu quero que as pessoas sintam o que eu senti ao lutar por minha liberdade. Quero que sintam a dor, mas também a alegria que vem de ser verdadeiro consigo mesmo. Os artistas se entreolharam, como se a definição clara de um objetivo tivesse cutucado algo dentro deles. Rapidamente, a conversa evoluiu, cada artista contribuindo com suas ideias, transformando a visão de Clara em algo tangível e vivo. O sonho dela começava a ganhar forma, e as palavras dela ecoavam pelo estúdio. O tempo voou, e quando o relógio marcou o final da reunião, Clara estava exausta, mas um sorriso iluminava seu rosto. Ela sentia que havia encontrado uma nova família, uma rede de apoio. Contudo, no fundo de seu coração, a sombra da incerteza ainda pairava. Seria realmente possível transformar todo aquele entusiasmo em realidade? E se seu pai tentasse sabotar tudo, como sempre fazia? A dúvida cortava como vidro, e Clara sabia que precisava enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ana lançou um olhar preocupado. Ei, você está pensando em algo? Sim, Clara respondeu, olhando para o céu alaranjado que começava a se apagar. Eu somente espero que isso não acabe se tornando um pesadelo quando meu pai souber. Será que eu estou preparada para isso? E assim, enquanto as sombras da noite começavam a envolver tudo ao redor, Clara sentiu que uma tempestade estava se aproximando. Um dilema estava prestes a se desenrolar, e o que era um sonho poderia rapidamente se tornar sua maior luta. Com isso, uma pergunta ficou presa em seus lábios. O que aconteceria quando ela finalmente revelou seu desejo de ser livre para seu pai? Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Clara sentia o coração acelerado, a adrenalina pulsando dentro dela à medida que se aproximava da data da exposição. Cada traço que os artistas criavam para o evento parecia preenchê-la com uma nova energia. A transformação da menina que se sentia presa à canga do dinheiro e das expectativas em uma jovem disposta a lutar pela sua liberdade era palpável. Mas, por outro lado, a sombra da incerteza nunca a deixava em paz. A manhã da exposição finalmente chegou. Clara acordou com a luz filtrando pelas janelas, mas diferente de todas as outras manhãs, sentia-se tensa. O medo de como seu pai reagiria a tudo aquilo a acompanhava. A sua energia, que antes era contagiante, estava agora carregada de um peso que ela mal sabia como carregar. Rosa, a babá que sempre esteve ao seu lado, entrou no quarto trazendo a famosa limonada. É hora de viver, Clara. Você vai brilhar hoje, disse, com um sorriso encorajador. Aquela frase teve um efeito calmante sobre a jovem. Logo, Clara vestiu um vestido que havia escolhido especialmente para a ocasião. Era simples, mas refletia a liberdade que buscava. Enquanto se olhava no espelho, um pensamento passou em sua mente: hoje eu sou eu. Sem os adornos da riqueza,
mas cheia de coragem e autenticidade. Ao chegar ao local da exposição, uma pequena galeria cheia de luz natural, Clara ficou maravilhada com a decoração e a energia do lugar. As paredes estavam adornadas com obras que expressavam a luta, a dor e a alegria que ela mesma havia sentido. O ambiente estava repleto de pessoas, risos e abraços. O sentimento de unidade era palpável. Mas logo a atmosfera se alterou. A entrada de seu pai, cercado pelo segurança robusto e por uma expressão severa no rosto, fez o ar pesar. Clara sentiu uma ponta de dor, mas não deixou que isso a paralisasse. Que bom que você veio, pai, disse, forçando um sorriso. Ele parecia não se importar com as boas-vindas. Eu vim para buscar você, ele respondeu secamente, olhando ao redor como se estivesse avaliando a situação. A força dos sentimentos a envolveu. Clara respirou fundo. Todos ao seu redor estavam absorvidos nas obras de arte, mas ela sentia que o embate seria inevitável. Você não entende que esse momento é especial para mim? Essas pessoas aqui são apoiadoras da minha luta, ela respondeu, envolvendo sua voz em uma firmeza que não conhecia. A exposição correu com um misto de tensão e alegria. As conversas e elogios feitos às obras aqueciam seu coração. Quando se virou, encontrou Ana ao seu lado, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Você já pensou na repercussão disso tudo? Ana perguntou, percebendo a mudança na respiração de Clara. Sim, e é agora que a verdadeira luta começa, respondeu Clara, determinada. Você vai ficar ao meu lado? Ana sentiu um brilho nos olhos, e Clara sentiu que tinha apoio suficiente para enfrentar o que estava por vir. Seus pais eram parte de seu passado, um passado que agora precisava ser confrontado. O olhar de seu pai estava fixo nela, e a cada minuto, Clara sentia que o embate se aproximava. Quando o evento começou a se acalmar, e os visitantes estavam envoltos nos murmúrios das experiências, ela se virou em direção ao pai. A sua proteção me prendeu. Eu quero descobrir o que significa ser eu mesma, disse Clara, decidida. Entendo a sua preocupação, mas viver só para agradar você não é viver. Eu preciso da minha liberdade. A expressão de seu pai se alterou, mas antes que ele pudesse responder, Clara limpidamente completou, espero que um dia você possa entender isso. Aquela frase soou como um fecho de um ciclo. A tensão pareceu desvanecer, um peso sendo jogado fora. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. E foi nesse momento que Clara percebeu que a resposta não era mais sobre o que seu pai pensava, mas sim sobre o que sua própria alma clamava. Sem esperar uma resposta, Clara se virou e caminhou em direção a Ana, e as duas estavam cercadas por artistas e amigos, adentrando um espaço livre de medos e limitações. O calor das risadas, a música envolvente e a conversa animada a rodeavam, e Clara entregou-se àquela alegria. Aquela mágica estava acontecendo, ela estava finalmente se encontrando. A cada sorriso e cada manifestação de apoio, ela sentia que o passado ficava aquém e que havia um futuro brilhando à sua frente. Naquela noite, enquanto Clara e Ana riam sobre as experiências do dia, ela sentiu o peso em seu coração se dissipar. Rosa, sempre presente, olhou para ela com orgulho. Clara sabia que ainda haveria muitos desafios pela frente, mas agora, com suas amigas ao seu lado, essa nova vida, cheia de autenticidade e liberdade, era um caminho que ela estava mais do que disposta a seguir. E assim, sob as luzes da gala, Clara finalmente enxergou que a verdadeira riqueza não estava nas posses que a cercavam, mas no amor verdadeiro e nas amizades sinceras. Com um sorriso profundo, ela respirou fundo, deixando tudo para trás, pronta para viver de verdade. Agora, você tem que fazer parte dessa transformação. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a transformação é poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.